Eu acordei cedo, tô sem comer. Oi gente, meu nome é Sara, do blog O Destino Dela, e hoje eu vou falar de uma série de livros muito boa que eu li, que é sobre mitologia romana, e pra quem gosta de livros como Percy Jackson, vai adorar esse tipo de série, eu super recomendo, e acho que todo mundo deveria ler, porque não é uma série famosa, e deveria ser uma série famosa, e vocês vão entender por quê. O livro que eu vou falar hoje é Pegasus, a melhor série de livros que eu já li, é sério, eu gostei muito, e olha que, sei lá, Nárnia, sei lá, Senhor dos Anéis são séries muito boas, mas não sei, eu gostei muito dessa série, ficou muito boa. E agora eu vou falar pra vocês o porquê que essa série é tão boa. A série tem 4 livros, e o primeiro livro da série é Pegasus e o Fogo do Olimpo. No primeiro livro, começa falando sobre a Emily, que é a personagem principal. A Emily, ela mora em Nova York, especificamente em Manhattan, e numa noite de tempestade, que tava tendo um holocausto muito louco, É nazista. Nazista agora, né? Nazismo. Não, como é que é o nome? Quando apaga tudo? Blackout. Blackout. Nossa, o que o local tem a ver com blackout? Alguém me conserta? Tá tendo um blackout em Nova York, porque caiu um raio e destruiu o Empire State. E aí, o pai dela liga pra ela, pergunta se tá tudo bem, ela fala que tá tudo bem. E ela ouviu um barulho muito estranho. E aí, ela vai lá no topo do prédio dela. E quando ela chega lá, ela encontra com Pegasus. Imagina a cara dela, né? Tudo bom? Tem o Pegasus aqui, no telhado do meu prédio. E aí, a partir desse momento, ela entra em uma aventura pra poder ajudar o Pegasus. O que acontece? Nesse meio tempo, quando o Pegasus cai lá, eles não sabem o porquê, ela não sabe o porquê que ela tá lá, ela simplesmente começa a ajudar ele. E então ela vai atrás de um amigo dela, chamado Joel, que ele estuda junto com ela, mas eles não são amigos porque ele é meio marrento. Depois ela descobre por quê, porque ele foi adotado e tem um histórico muito ruim de vida. E aí ele entende muito sobre mitologia romana, que é a favorita dele. Então ele começa a ajudar ela com o Pegasus, só que quando eles estão ajudando o Pegasus no telhado, no terraço do prédio, os Nirades, que são os que atacaram o Olimpo, e foi por isso que o Pegasus cai no terraço do prédio dela. O Olimpo foi atacado por espécies de seres estranhos chamados Nirades. São uns monstros cinzas, meio, sei lá, meio feio e rude, violento. Eles atacam o Olimpo e eles apagam a chama do Olimpo e destroem tudo. O Olimpo fica totalmente devastado. Então o Pegasus é mandado por Júpiter, e eles vão descobrir isso mais pra frente. O Pegasus cai no prédio dela. Então, enquanto eles estão ajudando eles estão ajudando o Pegasus, os Nirades atacam a Terra. Eles começam a atacar Nova York atrás do Pegasus e atrás da chama, e vocês vão descobrir o porquê, conforme eu for contando. Eles estão atacando Nova York e eles atacam o prédio e eles precisam fugir. No que eles fogem, eles chegam no parque, e no parque, enquanto eles estão escondidos, eles encontram a Diana. A Diana também é da mitologia romana, e ela vem pra Terra mandado Júpiter. Depois ela conversa com Pegasus, que Pegasus conta pra ela o porquê que ele tá uma missão pra achar a chama do Olimpo, que na verdade é o coração da chama do Olimpo, que a Vesta tirou do Olimpo e colocou no coração de uma menina humana pra passar, e esse coração da chama vai passando de mãe pra filha, tá? Conforme as gerações. E só passa pra mulheres. Aí a Diana conta isso pra eles, e eles entram numa aventura ajudando o Pegasus e a Diana e os Olimpos a acharem essa chama do Olimpo, porque isso é muito, muito necessário pra salvar a Terra e pra salvar o Olimpo. Depois que ela descobre isso aí, eles começam a ser, além de perseguidos pelos Nirades, eles começam a ser perseguidos pela UCP, que é uma organização governamental que faz uns experimentos muito loucos lá, com coisa de alienígena, esses trecos estranhos. Eles também estudam qualquer corpo estranho, qualquer coisa estranha que chegue na Terra, ou, né, em Nova York, no caso. Eles estão atrás do Pegasus, estão atrás da Emily. O pai dela é policial, ele já avisa ela pra ela fugir, porque ele sabe sobre os Olímpicos, indiretamente, né? Tem
Palin também, eu não sei se é Palin que pronuncia o nome dele, se escreve assim. Ele é um ladrão do Olimpo que vem junto com o Pegasus porque ele tá tentando roubar justamente a rédea de ouro do Pegasus e ele vem junto. E aí a UCP já tinha capturado ele, então ele tá lá desde o começo do livro. A UCP consegue capturar o resto do pessoal e aí eles têm que fugir de lá pra poder conseguir achar a chama do Olimpo. Os tópicos principais do primeiro livro basicamente são achar a garota que tá com a chama do Olimpo, destruir os Nirades que estão invadindo a Terra, estão invadindo o Olimpo, estão invadindo outros lugares e fugir da UCP. Eles precisam muito fugir da UCP porque eles estão atrapalhando tudo, eles estão infernizando eles e eles, tipo, torturam e essas coisas, sabe? Basicamente, o primeiro livro é isso. Aí, né, tem um final que eu não vou contar, porque senão vai perder a graça, né? O livro 2 é Pegasus e a Batalha do Olimpo, que não acaba essa batalha contra os Nirades. No primeiro livro, só a guerra contra os Nirades, na verdade, não acaba, só acaba a primeira batalha. E eles precisam descobrir como é que foi que os Nirades entraram no Olimpo, por onde foi que eles passaram, sem ser percebidos, assim, sabe? Eles passaram totalmente despercebidos. E uns animais, tipo, enormes, que nem aqueles, ninguém viu. Muito estranho, né? No começo desse livro, a Emily tá morando no Olimpo, e a partir do momento que vocês lerem, vocês vão descobrir o porquê que ela tá morando no Olimpo, mas eu vou dar um pequeno spoiler. A Emily, ela fica muito, muito debilitada depois do final do último livro, na batalha que eles estão tendo lá, pra poder se livrar dos Nirades da UCP, e ela se machuca, e pra ela poder melhorar, os Olímpicos ajudam ela, e por isso ela acaba adquirindo poderes. Então, ela fica no Olimpo. Ela tá morando no Olimpo no começo do segundo livro. Ela tem que voltar pra Terra, porque o pai dela ficou preso na UCP. Eles conseguiram escapar, mas o pai dela ficou preso e ela precisa muito voltar pra ajudar ele. E ela volta pra Terra. No que ela volta pra Terra, ela descobre que o pai dela foi capturado pela UCP e que os Nirades estão atrás dela. Como que ela descobre que os Nirades estão atrás dela? Primeiro eles capturam o Joel e depois eles capturam ela. Só que fica bem claro que os Nirades não estão por trás disso sozinhos. Na verdade, os Nirades não estão por trás disso. Tem alguém por trás dos Nirades mandando eles fazerem o que eles estão fazendo. E, galera, a hora que vocês lerem o livro e descobrir quem é que tá por trás dos Nirades fazendo isso, vocês vão falar, não, para, não quero mais, vou embora. Basicamente é isso. Mas é muito bom o final do segundo livro. O segundo livro é o maior dos 4 livros e foi o que eu li mais rápido. Porque, cara, é assim, você fica naquela neura, tipo, como assim? Não, calma. Muda tudo, começa a mudar tudo completamente. Tem outro tipo de Nirades, não são só aqueles cinzentos. Tem os Nirades mais inteligentes, tem os Nirades têm um rei. Então, assim, você vai descobrindo as coisas, você vai falando, pera, que tudo que eu criei aqui na minha cabeça tá estranho. Mas, cara, o livro é muito bom. O Cupido, inclusive, aparece nesse livro, que é um dos personagens novos que aparece. E a Emily até tem uma queda por ele, que todo mundo tem uma queda pelo Cupido, porque ele é o Cupido, né? Tem um motivo. Mas é só uma quedinha que ela tem por ele, e ele ajuda bastante durante o livro. O Palin não gosta dele, os dois não se dão bem, e é bem legal isso no livro, que tem aquelas como é que fala? Aquelas cutucadas, sabe? Os dois ficam se irritando o livro inteiro. Eu acho muito engraçado. Eu adoro quando tem umas ironias no meio do livro, sabe? Então, falando em tópico, o foco do segundo livro. A Emily tá aprendendo a controlar os seus poderes, porque ela não faz ideia de como lidar com aquilo, porque os poderes variam conforme as emoções dela. O resgate do pai da Emily na UCP, a continuação da batalha com os Nirades e quem comandava os Nirades e por que eles queriam tanto a Emily. E aí é onde o negócio fica louco. Livro 3, chama Pegasus e os Novos Olímpicos. E esse livro é bafônico, porque o segundo livro eu achei melhor, mas esse livro é uma nova história, uma nova aventura que eles acabam entrando aí. O Pegasus, ele tem uma sósia, e não é uma sósia boa, é um clone, literalmente é um clone. A UCP fez a pachorra de fazer um clone do Pegasus. Isso é totalmente contra a natureza dos Olímpicos. E então, o começo do livro tá tudo em paz, eles acham que tá tudo bem, e aí o pai da Emily, que tá sempre indo e voltando da Terra, ele traz essa notícia de que tem um cavalo muito parecido, só que sem asa, né, claro. Muito parecido no Brasil. Nova York, que é aqueles cavalos de competição de corrida que as pessoas apostam, sabe? Chama Aviso de Tornado. O que dava o nome de Aviso de Tornado pra um cavalo? Um nominho ruim, né? Mas enfim, é Aviso de Tornado. Então, vem o mesmo grupinho de amigos, que é a Emily, o Joel e o Palin, que tá sempre junto. Dessa vez, o Cupido
não aparece, e ele sempre tem esses 3 amigos, mas sempre vem um personagem novo junto. E o novo personagem que entra é a Esfinge, que vai junto com eles, que chama Alexis, que ela vai justamente chamando de Júpiter pra proteger eles. Júpiter quer saber se realmente esse aviso de tornado existe. Mas o que acontece é que quando a Emily chega na Terra e ela descobre que ele existe, ela tenta fazer de tudo pro Júpiter não descobrir. Que Júpiter seria o Zeus, né, na mitologia romana. E Júpiter ia basicamente destruir a Terra. Mais ou menos isso que ia acontecer. Então a Emily não quer que ele descubra. Então eles tentam, eles mesmos, combater a OCP. Até um agente da OCP se junta a eles pra poder... porque ele também não quer que, né, a Terra seja destruída, porque é onde ele mora, basicamente. Então ele se junta com a Emily e o pessoal pra tentar fazer com que a OCP desista desse negócio de clones, entendeu? Que eles conseguem fazer clone do Palin, eles conseguem fazer clone da Emily, não tem, tá? Eles só fazem clone do Palin, eles fazem clone dos Nirades, Os caras comem tudo que vê pela frente, eles fazem clone daquilo pra ficar na Terra. Muito inteligente. Estão tentando transformar eles em exércitos. Eles não pensam. E aí estão tentando transformar eles em exércitos. Bem inteligente, né, da OCP. E o motivo dos Olímpicos ser totalmente... Um dos motivos dos Olímpicos terem que destruir, eles basicamente têm. É uma força da natureza. Quando eles veem uma sósia deles, que é um clone, que é totalmente contra a natureza, eles ficam fora de si. Totalmente fora de si. Eles perdem os sentidos normais, eles ficam basicamente com os sentidos como se fosse instinto, e eles começam a brigar com a sósia, de preferência até acabar aquilo e até a sósia deixar de existir. Ou ele. Basicamente é isso. Porque isso é um instinto deles tentar extinguir algo que é fora da natureza. No final do livro, em meio à briga com a OCP, a Emily ela fica muito nervosa e ela ainda tá aprendendo a lidar com esse negócio dos poderes. E aí ela vai atacar o exército de Nirades não pensantes, né? Que são as cópias dos Nirades. E ela, sem querer, ela leva um tiro e sem querer ela atinge o Pegasus e Alexis, que somem. Basicamente, nem explodem, nem nada. Eles basicamente somem. E aí, pra onde que eles foram? Pra onde que a Emily mandou eles? Que eles vão descobrir no próximo livro, mas isso eu vou falar depois. Antes de falar sobre o foco, sobre os tópicos, a Emily pensa que eles morreram. Então ela fica totalmente puta da vida e parecia que nem o Júpiter ia precisar vir explodir a Terra, porque os poderes dela iam fazer isso. Então, o foco do terceiro livro, resumindo, eles têm que intervir o CP pra eles pararem com o que eles estão fazendo. A Emily enfrenta o Júpiter pra não destruir a Terra, porque querendo ou não, era a casa dela, e ela sabe que os humanos erram e tudo mais. E o último tópico, que é o desaparecimento do Pegasus e da Esfinge, que eles não sabem onde que eles foram parar, e pra vocês saberem se eles vão voltar ou não, vocês vão ter que ler o livro. Porque eu não posso dar esse spoiler, porque, né, é spoiler. O último livro, que é o livro 4, é Pegasus e a Origem do Olimpo. Nesse livro que eles vão descobrir, basicamente, pra onde foi que a Emily mandou a Esfinge e o Pegasus. Quando eles voltam, a Emily pergunta pra ele onde que eles estavam, e de acordo com o que ela fala, o Júpiter diz pra ela que é Xanadu. Xanadu, basicamente, é uma mitologia da mitologia. Tipo, do mesmo jeito que a mitologia, o que os olímpicos são a mitologia pra nós, Xanadu era uma mitologia pros olímpicos. Então, assim, é a criação da criação. E aí, eles vão pra Xanadu e começam a descobrir as origens do Olimpo. É basicamente isso. Eles começam a descobrir os Xãs. E a chama do Olimpo, uma parte da chama do Olimpo, é um fragmento de uma Xã. Então, é por isso que o Olimpo se deu origem. E eles não sabiam disso. Na verdade, não especificamente. Tinha uma lenda, mas era uma lenda meio diferente, não era exatamente essa lenda. E aí eles descobrem que o Olimpo foi criado a partir de um fragmento de uma Xã. Ela se materializa pra ir pra uma outra... Porque na verdade eles são energia. E ela se materializa pra ir pra uma outra dimensão, pra tentar ir sozinha, porque ela fica pra trás, depois dos outros. E um pedaço dela se parte e vira o coração da chama do Olimpo. Isso eu achei muito interessante. Enquanto eles vão pra lá explorar esse Xanadu e acontecem umas coisas estranhas com a Emily e com o lugar ela vê que ela tem uma relação, assim, estranha, acontece uma coisa no Olimpo. Os olímpicos estão envelhecendo numa velocidade muito rápida, basicamente muito rápida. Por quê? A bendita da caixa feita pelos titãs foi aberta. Os pais de uma menina que estavam na Terra, eles são arqueólogos, eu não vou lembrar o nome da menina agora, mas depois eu falo. Os pais da menina, eles são arqueólogos e eles acidentalmente conseguem achar a caixa ela despenca e ela abre. Tava
vazia, não tem nada de muito importante na caixa, então eles não dão muita importância. Só que isso lá no Olimpo ferrou tudo, porque tá todo mundo morrendo de velhice. Porque é uma maldição dos titãs, da época da guerra dos titãs contra os olímpicos. Isso começa a retornar. A Emily descobre isso, eram os amigos dela, e os únicos que podem ir pra Terra pra conseguir fazer alguma coisa são a Emily e Joel, que não são olímpicos de fato. Eles não estão envelhecendo. Então eles vão pra Terra tentar achar essa caixa e tentar dar um jeito nisso aí. O nome da menina que ajuda eles é a Stella, que é uma outra personagem, tem uma rotatividade de personagem, que nem eu falei, e a Stella ela é paraplégica e ela ajuda eles no decorrer do livro a poder impedir os titãs. Por que impedir os titãs? Eles voltam no tempo. A Emily descobre uma forma de voltar no tempo com os poderes dela, se eu não me engano. Se eu não me engano é com os poderes dela. Posso estar falando coisa errada, então leia o livro. Mas ela descobre uma forma de voltar no tempo, e ela e o Joel e um cachorro que vai junto, que eu não sei aquele cachorro segue eles na rua e o cachorro acaba indo junto. E a Stella vão juntos pro passado pra tentar consertar o que aconteceu. Só que o problema é que eles tinham que ir, tipo, pro passadinho, só pra onde a caixa foi enterrada no buraco lá, e impedir que a caixa fosse aberta, tipo, que os arqueólogos não achem. Mas aí eles vão pro passado demais. Vai muito lá pra trás. E eles chegam antes mesmo da caixa ser forjada. Tipo, a caixa dos titãs nem foi forjada ainda. Eles chegam no início da Guerra dos Titãs. Na verdade, no meio, vai. No meio da Guerra dos Titãs com os Olímpicos. E aí, meu amigo, eles não têm muito o que fazer. Eles têm que entrar ali na guerra pra ajudar. E aí, a Emily conhece o Júpiter muito novo. Eles vão pro Olimpo explicar o que tá acontecendo. Viu? A gente tá vindo do futuro. E lá, onde eu te conheço, você tá ficando velho e vai morrer. Então a gente precisa dar um jeito nessa caixa aí, entendeu? Basicamente é isso aí que ela chega falando pro Júpiter. E aí o Júpiter fala, beleza, vamos fazer alguma coisa. Só que não tem muito o que ele fazer até que a caixa seja forjada. Não tem muito. Eles não vão conseguir impedir os titãs, porque a caixa já tá sendo forjada há um bom tempo que eles estão tentando. Então eles precisam achar o lugar. E até eles acharem o lugar onde a caixa está sendo forjada e tudo mais, entre esse meio tempo eles têm que ficar em batalhas. Então, assim, não é fácil eles conseguirem chegar onde a caixa está sendo forjada. E antes mesmo que a ideia da caixa, né, esteja pronta, porque quando eles chegam, a ideia da caixa nem tá na cabeça dos titãs, vamos dizer assim. Eles não estão forjando ainda. E aí depois eles começam a forjar, e aí eles precisam achar o lugar, e fica esse desespero louco. Esse último livro é muito bom, porque a batalha entre os titãs e a batalha entre os olímpicos é muito boa. Sabe assim, nossa, é maravilhosa. A Stella, inclusive, ela se junta ao forjador, que eu não vou lembrar o nome realmente do cara que forja as armas eu não sei se é Vênus, eu acho que é Vênus, mas eu não vou confirmar. O cara que forja as armas no Olimpo, e aí ela começa a ajudar ele, e uma coisa muito interessante que acontece no livro é que tem um vaso, quando eles vão procurar a caixa no museu, tem um vaso que tem o Joel, a Emily e o cachorro, e a Stella, forjados, tipo, gravados no vaso, como se aquilo já tivesse acontecido. Você entendeu? E é muito estranho. Eu falo, nossa, isso aqui parece com a gente, né? Não, mas não é. Não tem como ser, sabe assim? Mas, ou, eu não sei se a história se repete, mas, ou se aquilo é... Como é que eu falo? Não é déjà vu. Não é déjà vu. É como se aquilo fosse um looping. Aquilo ficasse acontecendo, sabe? Ou aquilo já tivesse acontecido uma vez e tivesse acontecendo de novo, mas eles não soubessem. É uma coisa muito interessante do livro, que eu reparei e depois eu não me lembro deles falarem mais disso. Só aparece uma vez só e depois só no final. Então, o foco do quarto livro é descobrir por que a Emily tá enviando pessoas e coisas pra Xanadu e por que ela é um portal pra lá e qual é a relação forte que ela tem com aquilo que ela sente quando ela tá em Xanadu, com o Shaz, entendeu? O segundo tópico é porque os poderes dela estão mudando, que é o que eu falei, esse feeling que ela tá sentindo quando ela chega em Xanadu. E o último tópico é ajudar eles, ajudar os Olímpicos na batalha contra os Titãs, porque basicamente todo o universo depende disso. Porque a batalha com os Titãs e contra os Olímpicos foi o que determinou o destino do universo. Porque se o mundo fosse dominado pelos Titãs ia ser completamente diferente. Uma coisa que eu descobri é que o que eu não sabia é que os Titãs são comandados pelo
próprio pai de Júpiter, que é Zeus. E aí eu fiquei, por que eu nunca tinha reparado nisso? Não sei. Talvez porque seja na história romana seja contado de uma forma diferente, mas eu achei isso muito interessante também. Sobre os 4 livros, é isso. Não posso falar muita coisa, senão eu vou dar spoiler. E eu teria que fazer uma resenha mais breve ainda, mas eu não quis fazer uma resenha muito breve, senão ia ficar parecendo a sinopse do livro. E aí dá na mesma, né? Então eu contei um pouquinho mais de detalhes pra explicar pra vocês como que funciona cada livro. Separei em tópicos o foco de cada um e leiam. Se você gosta de mitologia, se você gosta de série de livros, ou se você nunca leu uma mitologia na sua vida, experimenta. Porque assim, cara, é um livro muito bom. Quando eu li esse livro, eu queria falar com as pessoas sobre esse livro. E não tem muita gente que conhece esse livro, a não ser conhece livros assim, a não ser Percy Jackson. E eu fiquei, o mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber disso. Então, assim, todo mundo precisa ler a série Pegasus. É sério. Tô exagerando? Tô. Mas vou continuar exagerando agora. Então é isso. Sobre a série de livros, era o que eu tinha pra falar. Espero que vocês gostem do vídeo. Vai ficar um pouco comprido, mas foi necessário pra poder explicar um pouquinho de cada livro. É só isso. Deixa um like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro toda vez que sair um vídeo novo no canal. Você vai receber uma notificação. E é só. Até o próximo vídeo.